Reta final do nosso jornal, agora é a vez de Fernando Conrado comentar o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ato do PT lá em Diadema. Conrado, com você. O Mota foi muito feliz em apresentar essas contradições dentro do próprio discurso do Lula e a gente viu que ele trabalhou nessa defesa das minorias, falou da escravidão, dos negros, que nós teremos a maior bancada negra da história do Brasil, que nós teremos também as mulheres participando cada vez mais efetivamente. Agora, a importância da gente ver essa luta do PT aqui no estado de São Paulo se dá exatamente porque nas últimas eleições, lá em 2018, dos 645 municípios do estado paulista, 631 votaram para o Bolsonaro. Teve a imensa maioria dos votos. Então esse aqui é um estado que hoje tem essa tendência mais a continuar com o presidente, em que pese as próprias pesquisas mostrarem, questionadamente ou não, né, a vantagem do Lula nesse período. E vale a pena a gente entender também que agora com essa união de Lula com Alckmin, como ele bem fala no seu próprio discurso, nós temos isso, aquele teatro das tesouras que a gente sempre ouviu, né? Nessas eleições, a gente sempre vê, durante os últimos 4 anos, falar sobre a terceira via. Vale a pena a gente lembrar que lá em 2018, Bolsonaro foi a terceira via, né? As pessoas não se dão conta e vale a pena a gente atentar para isso. Nós tínhamos, de um lado, o PT com Fernando Haddad, o Poste. De outro lado, nós tínhamos o PSDB com Alckmin e o povo escolheu nenhuma dessas alternativas. Foi num terceiro candidato, no caso, Jair Messias Bolsonaro. Vale a gente lembrar também que nessas eleições lá de 2018, Geraldo Alckmin teve menos de 5% das intenções de voto. Portanto, a importância aí do PT trabalhar com cada vez mais força aqui no estado de São Paulo se mostra de maneira precípua e acredito que eles têm que seguir nessa linha aí para tentar reverter as posições que é dominante hoje por todo o território paulista. Bom, e então agora para a gente já indo para a reta final do nosso Headline News, vamos repercutir aqui com vocês, nossos comentaristas, sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus. Foi um pronunciamento mais longo do que aquele primeiro no trio elétrico, mas basicamente com o mesmo teor. Ele diz que o Brasil é um país cristão, que defende a vida, país que quer o respeito às crianças e é contra a ideologia de gêneros. Também disse que quer uma sociedade sadia, por isso é contra a liberação das drogas. País que defende a família, onde a grande maioria é do bem, pátria inigualável. Enfim, agora eu começo com você, Conrado. O que você achou do discurso do presidente Jair Bolsonaro? O discurso do presidente foi muito claro, que ele já escolheu a sua própria estratégia de conversa com o povo. Ele já viu que não dá para ficar discutindo mais qual é a visão teórica que se tem da política, não. Ele já colocou, olha só, nós estamos diante de uma disputa entre dois lados. Um lado que é contra o aborto, um lado que é a favor do aborto, um lado que é a favor dos policiais, um lado que é a favor dos bandidos. Essa é a retórica que ele vem trabalhando, porque não dá para deixar dúvidas na cabeça das pessoas. Tanto que ele fala e repetiu na segunda parte do seu discurso, dessa ideia de que existem coisas imateriais que são mais importantes e pelas quais nós devemos defender, mais mesmo que as coisas materiais, que é essa crise que a gente vive hoje. Vale a pena a gente lembrar também que o povo, quando tem comida no prato, vota com o governo, e o povo, quando não tem comida no prato, não vota com o governo. E vale a pena a gente pensar nessa situação também, para ver se de fato existe esse número gigantesco de famintos, como a esquerda diz, 30 milhões de habitantes do país, que tem 220 milhões. Nós estamos falando praticamente a cada 10 pessoas, 2 não terem o que comer. É isso que a gente enxerga na realidade. É óbvio que a gente vive um momento de crise, um momento de intensidade aí do terror, pela guerra no exterior também, pela pandemia que a gente viveu aqui agora. É real esse número de famintos no país ou não? Ou é só uma narrativa para apavorar as pessoas? É isso que a gente tem que buscar os dados para esclarecer cada vez mais. Roberto Mota, o presidente Jair Bolsonaro também disse: passamos por uma pandemia que prejudicou todo o Brasil, mas o povo brasileiro é resiliente, unido e sabe lutar. Ainda sobre luta, eu destaquei este ponto, né, que ele também falou no primeiro discurso, é a luta do bem
contra o mal e que, no final, o bem sempre vence. Também disse que nunca falou sobre democratizar a mídia ou censurar e que liberdade é o principal da vida. Agora, sua opinião sobre todo o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Kalina, esse ponto que o Fernando levantou é muito importante, porque recentemente a gente viu divulgada nas mídias duas pesquisas. A primeira dizia que 30 milhões de brasileiros passam fome e 125 milhões sofrem de segurança alimentar. Não se passou nem uma semana para que fosse divulgada outra pesquisa que dizia 60% dos brasileiros têm sobrepeso. Ora, ou é uma coisa ou é outra. Não pode 60% dos brasileiros terem sobrepeso e 30 milhões estarem passando fome e 125 milhões sofrendo de segurança alimentar. A fala do presidente Bolsonaro, ela foi uma fala sóbria, ela foi uma fala serena, assertiva e clara. Vale a pena, por exemplo, fazer um exercício interessante, pegar as falas dos dois candidatos, tira o som, observa só o gestual. Né? Tem um que é contido, sóbrio, sereno, transmitindo autoconfiança, o outro tem uma gesticulação agressiva, apontando o dedo. O presidente Bolsonaro lembrou que o Brasil é um país cristão, falou da vida desde a concepção, falou contra a ideologia de gênero e falou pela defesa da família. Colocou na mesa de forma clara os seus valores, fez o elogio do Brasil como sociedade. Lembrou da pandemia, lembrou da guerra da Ucrânia, lembrou muito apropriadamente que essas são crises, elas têm começo, meio e fim. E aí lembrou da reação de algumas das pessoas que têm poder no Brasil no meio da pandemia. Falou do fique em casa, falou do lockdown, falou do fechamento de igrejas e lembrou de novo da guerra, da luta do bem contra o mal, que, como eu já expliquei aqui antes, essa luta do bem contra o mal, ela acontece em diversas arenas. Ela acontece na luta contra a criminalidade, contra o narcotráfico, contra a corrupção, na luta contra a exploração de pessoas vulneráveis. E o presidente Bolsonaro disse: o bem será vitorioso, fez várias citações bíblicas, disse que todos nós somos escravos das nossas decisões, nós viemos aqui para somar energia, e ele recomendou às pessoas que aprendessem com os erros dos outros. Especificamente, recomendou que as pessoas, quem tivesse alguma dúvida ainda sobre o que está acontecendo na América Latina e pode vir a acontecer no Brasil, que fosse conversar com os refugiados da Venezuela, que vieram para o Brasil ouvir a experiência deles. Lembrou que o Brasil passou recentemente da 13ª posição mundial, entre as economias para a 10ª, falou da garantia do suprimento de fertilizante que dá segurança ao agronegócio, alertou contra aqueles que querem tirar a nossa liberdade e disse que combater a corrupção não é virtude do governo, é obrigação, e falou mais uma vez, de forma muito expressiva, da sua origem humilde. Ele veio de uma cidade pequena no interior de São Paulo. E ele disse: se eu cheguei aonde eu cheguei, todos vocês podem chegar. O mais importante, Kalina, do discurso do presidente Bolsonaro, talvez seja o que ele não disse, talvez seja as coisas que não aconteceram. O presidente Bolsonaro não atacou ninguém, ele não ofendeu ninguém, ele não ameaçou ninguém e ele teve um vocabulário positivo. Esse é o resumo. Muito bem, Roberto Mota, desde já agradeço a sua presença, a participação no Headline News. Um excelente fim de semana para você. Continuo com o Conrado, ainda temos mais um minutinho aqui, Conrado. Em suma, só para a gente finalizar, foi uma boa participação do presidente Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus? Foi uma boa participação, inclusive, para efeitos imagéticos, já que agora ele terá aí também imagens falando para um imenso povo aí com centenas de milhares de pessoas. Parabéns aos dois, independentemente dessa visão política, eu acredito que as eleições vão pegar cada vez mais fogo agora em diante com a participação popular nesses comícios. A gente viu que de uma forma ou de outra eles estão aí preparados para caminhar nessa arena que só vai se resolver lá em outubro.
É isso aí, Fernando Conrado. Obrigada pela participação neste sabadão aqui no Headline News. Boa viagem de volta para você. Abraço a todos, fiquem com Deus. Agora 1h58.